Shalom, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, seja bem-vindo. Eu sou o pastor Eilton Nobre e estamos aqui com essa nova programação em meu canal no YouTube, falando de Bíblia, enquetes teológicas. Então, roda a vinheta e vem comigo. Deus abençoe a todos. Estamos começando mais um Falando de Bíblia, né? Na verdade, hoje é o nosso primeiro episódio desse novo projeto, né, que nasceu em nosso coração, o Falando de Bíblia, enquetes teológicas. E para aqueles que me acompanham nas minhas redes sociais, essa semana, especificamente de ontem para hoje, nós lançamos uma enquete nas minhas redes sociais, cuja enquete trazia a seguinte questão: vocês acreditam que Jesus é a rosa de Saron e o lírio dos vales? E na grande maioria das respostas nós atingimos 100% de sim, de que as pessoas acreditam que Jesus Cristo é a rosa de Saron, que Jesus Cristo é o lírio dos vales, né? E já quero deixar aqui de antemão, e você que não nos segue nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, Instagram, @Pastor Eilton Nobre, no Facebook também, Pastor Eilton Nobre. Amém? E hoje nós estamos aqui para falar desse assunto, né? Que durante muito tempo, muito tempo, desde eu tenho aí, só de pregação, a gente já tem aí mais de 12 anos, né, de carreira aí no Reino de Deus, como ministro, como pregador, de estudante da palavra. Nós já temos aí mais de 10 anos estudando a palavra. E desde que eu comecei a estudar a palavra, eu descobri algumas coisas dentro da Bíblia que não eram realmente aquilo que eu vinha aprendendo em cima dos altares, não era aquilo que eu vinha realmente, não condizia com aquilo que eu vinha aprendendo em cultos, em ensinos, né? Porque de uma forma deturpada, aqueles que sem conhecimento e sem estudo se levantaram para ensinar aquilo que realmente nem eles mesmos conhecem. E isso está bem enfático em nossos dias atuais, né? Nós temos no Brasil hoje mais de 65 milhões de cristãos no Brasil, né? Isso é um levantamento que foi feito agora nesses últimos meses. E desses 65 milhões, em um país com mais de 200 milhões de habitantes, 65 milhões de habitantes são cristãos, e infelizmente esses 65 milhões de habitantes, poucos deles realmente conhecem a Bíblia, conhecem a história da Bíblia, se assentaram para estudar e para aprender acerca da palavra de Deus. Então, por causa disso, nós temos esses conflitos teológicos, né? Por causa disso, nós temos esses ensinamentos errados de pessoas que ensinam o que verdadeiramente não condiz com o texto, que interpretam a seu bel prazer aquilo que o texto não está ensinando. Por isso nós lançamos esse projeto, né, do Falando de Bíblia, do enquetes teológicas, para que você venha adquirir mais conhecimento, para que nós venhamos desvendar alguns mistérios que nos é falado e que na verdade não é bem assim que a banda toca, né? Então, por isso, nós estamos aqui hoje para falar desse assunto de Cantares de Salomão, entre os últimos versos do capítulo de número 1 e os primeiros versos do capítulo de número 2. Porém, o capítulo de número 2, eu tenho aqui uma Bíblia Sagrada na versão NVI, e o capítulo de número 2, o verso 1 e o verso 2 desse capítulo de número 2 diz assim: sou uma flor de Saron, um lírio dos vales. O verso 2 diz: como um lírio entre os espinhos é a minha amada entre as jovens. Ou seja, o verso de número 1 do capítulo de número 2, o que nós temos é a fala, né? O que nós temos é a fala da amada, a fala da esposa, a fala da noiva, que seria aí no caso a Sulamita, né? Uma mulher de pele negra que estava se relacionando com palavras com o rei Salomão,
E que o verso de número 2 é a fala do rei Salomão, né? Verbalizando com a sua amada, que é a Sulamita. Então, o que fica bem claro aqui para nós, que fomos ensinados que Jesus é a rosa de Saron, que Jesus é o lírio dos vales, fazendo assim das palavras da Sulamita as palavras do rei Salomão, apenas contradizendo essa palavra, colocando, como se fosse o rei Salomão que estivesse dizendo que ele é a rosa de Saron, o lírio dos vales, mas na verdade é que não é isso. A voz aqui é da amada, é a amada que está dizendo: eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales, né? Então, quero deixar bem claro aqui que Jesus não é a rosa de Saron, Jesus não é o lírio dos vales, Jesus não é e nunca foi, porque na verdade essa palavra, essa expressão, ela vem de uma mulher, né, que é a Sulamita, né, a mulher cujo Salomão está apaixonado, a mulher cujo Salomão quer conquistar. E às vezes a gente ouviu muitos hinos, muitos louvores aí que foram produzidos dizendo que Jesus é a rosa de Saron, que Jesus é o lírio dos vales, né? E várias diversidades de pregações, de ensinamentos dizendo que Jesus é a rosa de Saron, que Jesus é o lírio dos vales, mas que isso não é verdade. Jesus não é a rosa de Saron, Jesus não é o lírio dos vales. E a maioria das pessoas que nos responderam na enquete nas nossas redes sociais colocaram que sim, acreditam que Jesus é a rosa de Saron. Isso me faz pensar, irmãos, o quanto os nossos dias estão difíceis, né? O quanto os nossos ensinadores, o quanto os nossos oradores estão fugindo do que realmente o texto está ensinando, o quanto a nossa liderança está despreparada teologicamente para ensinar aos cristãos atuais dessa geração. A verdade é que temos tanta facilidade hoje em dia de estudo, de aprendizado, temos tantas escolas teológicas, tantos seminários aí com preços acessíveis, né? E que as pessoas não procuram adquirir aí o conhecimento, ir em busca da sabedoria, né? Então isso torna muito difícil. A pregação atual, ela é muito deturpada, o evangelho atual é um evangelho muito deturpado, não é um evangelho sincero, não pregamos o que realmente a Bíblia nos ensina, o que o texto quer nos apresentar, o que o texto quer nos falar. Então fica aqui um alerta também para você que acreditara que Jesus é a rosa de Saron, o lírio dos vales, e que está descobrindo através desse vídeo que não é. Eu quero incentivar você a buscar conhecimento teológico, a ir para um seminário teológico, a aprender de fato a palavra de Deus, como ela tem que ser aprendida, ver como ela tem que ser ensinada, tá bom? E eu já quero aqui deixar um outro amigo meu, um mestre, um doutor, o pastor e doutor Roberto Silva, um grande mestre aí na área da teologia. Aqueles que querem aí buscar conhecimento, ele tem um canal também no YouTube, né? O canal da FTLB, né? Dr. Roberto Silva aí, depois vocês procurem aí no YouTube. Ele tem uma faculdade teológica e línguas bíblicas. Ele tem aí grandes ensinamentos, então busquem conhecimentos, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês. E no próximo enquete nós iremos falar sobre Jefité. Jefité sacrificou ou não sacrificou a filha dele? Isso vai ficar para o próximo vídeo. Por isso, eu aguardo você no nosso próximo vídeo. Deus abençoe.